O Presidente da República conferiu posse, na última sexta-feira, aos novos membros do Executivo nomeados desta semana. João Lourenço sublinhou que a indicação dos responsáveis para os atuais cargos visa imprimir maior dinamismo no desempenho do Executivo. É quadro do Ministério do Interior há cerca de 40 anos. Eugênio César Laborinho foi diretor nacional para a prevenção e extinção de incêndios, comandante nacional dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Foi também vice-ministro e secretário de Estado do Interior, antes de rumar para Cabinda, onde exerceu o cargo de governador provincial. Agora é no Ministério do Interior onde estão os novos desafios de Laborinho. O novo ministro do Interior garante que não vai dar tréguas aos criminosos e nem aos barões da droga. A primeira tarefa é combate à criminalidade. É uma tarefa de trazer a segurança à população. Segundo, outra tarefa importante, ainda no âmbito da criminalidade, é combate à droga pesada e contra os barões da droga. Uma outra prioridade que nós temos também em relação é, de facto, a humanização dos serviços prisionais, dinamização dos atos migratórios, externalização e também acabar com o fenómeno gasosa que existe. Então, temos de devolver a confiança à população. António Francisco de Assis é o novo ministro da Agricultura. Passou pela indústria do açúcar em Benguela. Antigo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM. Foi também consultor do Ministro da Economia e Planeamento. Francisco Assis diz que é preciso fazer mais para que a agricultura familiar no país ganhe expressão. A maioria da nossa população desenvolve essa atividade, tem na agricultura como a sua principal atividade econômica e nós vamos dedicar uma atenção muito especial à promoção e desenvolvimento da atividade da agricultura familiar. Manuel Neto da Costa é o novo Ministro da Economia e Planeamento, mestre em assuntos internacionais, gestão de políticas económicas. Manuel Neto da Costa reconhece que a economia reclama por revitalização. Em princípio, estabilizar a economia e procurar diversificá-la. Entendemos que a situação económica e financeira do país não é das melhores, porque a economia vem registrando recessão e é preciso então que tomemos medidas no sentido de poder assegurar a retoma do crescimento económico, sobretudo estímulo da atividade económica privada. Marcos Alexandre Nhunga é natural de Cabinda. Regressa à terra que o viu nascer para exercer o cargo de governador, quadro do Ministério da Agricultura, onde esteve durante 40 anos, até chegar a ministro. Marcos Nhunga quer ouvir primeiro o povo de Cabinda e só depois definir prioridades. É uma grande expectativa e nós vamos, tal como eu disse, tentar corresponder a essas expectativas, e porque eu sou de Cabinda e sinto feliz tentar servir o meu povo, o povo que me viu nascer. Júlio Marcelino Vieira Bessa, antigo ministro das Finanças do governo de José Eduardo Santos. Foi antes da sua nomeação para o cargo de governador, vice-governador de Luanda. Júlio Bessa vai ao Cuanto Cubango a pensar em soluções para a problemática da seca. E não só. Eu não sou originário do Cuanto Cubango, sou um filho de Luanda, habituado à capital, mas que tem noção das dificuldades que passam as populações no Cuanto Cubango. Elas não fogem muito daquilo que é normal nas zonas do interior, portanto são problemas que estão relacionados com os serviços públicos, e aí estou a elencar a educação, saúde, distribuição de água, enfim. João Lourenço renovou o voto de confiança aos recém-impulsados. Ao fazermos este ligeiro refrescamento do Executivo, pretendemos com isso imprimir um outro dinamismo no desempenho do mesmo Executivo. Estamos certos que qualquer um dos impulsados estão à altura de fazer com que esta pretensão seja de facto alcançada. Conhecemos as vossas capacidades, as funções por que passaram até aqui e,
Por isso, tenho que desejar-vos muitos êxitos e que contribuam para a resolução dos problemas do povo. João Lourenço conferiu igualmente posse à Samaína de Sousa da Silva Saúde para o cargo de Secretário de Estado para o Planeamento. O Presidente da República tem um novo secretário para os assuntos económicos. É docente universitário, antigo consultor económico do Ministério do Comércio, comentador para assuntos económicos, com um percurso iniciado em 2010 na TV Zimbo. Jorge Francisco Silveira é o novo diretor do cerimonial do Presidente da República. Ora, então vamos à análise aqui dos nossos convidados de hoje. Milonga Bernardo. João Lourenço diz acreditar num maior dinamismo do seu executivo com estes novos nomeados. O que é que quer exatamente dizer o titular do Poder Executivo com dinamismo, um maior dinamismo no seu executivo? Bem, o que posso depreender com esta perspectiva do Sr. Presidente da República é que queira ter um executivo que seja mais ágil naquilo que tem a ver com a própria prossecução do interesse comum, que deve ser o fito do próprio Poder Executivo, visa efetivamente a satisfação da ansiedade da população. E numa altura em que estamos a falar que cresce cada vez mais as próprias pressões sociais em face àquilo que a própria conjuntura social com maiores dificuldades, acrescidas diariamente, mas eu gostava de fazer aqui referência que as nomeações e exonerações estão, digamos, naquilo que são as próprias competências do Sr. Presidente da República, consubstanciadas na nossa Constituição, e as nomeações e exonerações de ministros, secretários de Estado e também de governadores estão consubstanciados nas alíneas D e J do artigo 119 da nossa Constituição, mas também gostava de facto, eu tenho uma certa alergia, permita fazer essa referência àquilo que se chama dança de cadeiras, não é? As danças de cadeiras porque efetivamente nós temos um histórico daquilo que é a própria gestão do país e penso que as danças de cadeiras não têm trazido grandes resultados, não é? E há aqui uma certa continuidade em determinados departamentos ministeriais. O Sr. Presidente da República havia feito referência numa das suas coletivas de que efetivamente os atos, portanto, os decretos de nomeação e de exoneração não carecem de alguma explicação, respondendo a uma das questões efetuadas pelos jornalistas presentes, claro está, mas nós enquanto cidadãos, eu por exemplo, fico com uma certa pulga entre as orelhas para saber, por exemplo, quando alguém é nomeado de um determinado departamento ministerial e depois é exonerado neste departamento ministerial e depois é nomeado, por exemplo, para um cargo como governador provincial. Portanto, está-se aqui a promover, digamos, eu não consigo compreender se é uma promoção daquilo que são as competências, portanto, o que é que se aferiu esta pessoa, o que é que se aferiu, por exemplo, a perceber que este titular de cargo executivo que não dá, com as devidas aspas, para este departamento ministerial, vai dar certo, por exemplo, como governador provincial. E o inverso também é expectável, Penso que, claro está que devemos sempre dar aqui o benefício da dúvida e acreditar, claro, é o que todos nós queremos, que de facto a máquina governativa seja muito dinâmica para poder então satisfazer aquilo que são as nossas aspirações enquanto cidadãos e enquanto contribuintes. Sérgio Calundungo, aqui parece-me que Milonga Bernardo já abriu, digamos assim, as hostilidades, deu o mote que é esta análise de como chamou Milonga de dança de cadeiras, não é? Considera que estas movimentações que o Presidente da República vai fazendo no seu Executivo, ele chama-os refrescamento, possa vir eventualmente a desacelerar, digamos, o ritmo da própria governação durante este seu mandato? Eu vou a termo aquilo que é prática. Infelizmente, a prática em Angola é que as pessoas são exoneradas ou nomeadas por conveniência de serviço.
obviamente que como cidadãos nós gostaríamos de saber qual foi o que é que está por trás desta conveniência, né? Eu até acho que para fazer-se justiça, porque o que acontece muitas das vezes, as pessoas são exoneradas, sobretudo para aqueles que são exonerados dos cargos, e depois, logo depois, há uma série de informações, especulações à volta do porquê que eles são exonerados. Eu acredito que é justo e espero que se compreenda que, embora o Presidente da República tenha dito que não tenha que dar explicações sobre isso, seria elegante para a sociedade perceber, olha, o ministro tal foi exonerado porque provavelmente não correspondeu com as expectativas do titular do Poder Executivo, sendo ele um auxiliar ou é um problema de performance. Eu acho que a sociedade, eu tenho em crer que iria aplaudir muito este gesto de perceber bem o que está por detrás disso. A segunda questão é desejar que estas mudanças não significam a paragem de uma série de dossiês que está em curso. Eu vou dar exemplo de um posto ministerial que nesta altura até por sinal não foi alvo desta alteração, mas por exemplo eu me recordo que para os angolanos que estão atentos, o MASFAM, anteriormente Ministério da Inserção Social e Ministério da Família, mas se olharmos para aquele ministério nos últimos 5 anos teve 4 titulares. Eu acho que isto gera uma certa instabilidade, porque as mudanças nesse nível também depois mudam os diretores nacionais, mudam as dinâmicas de trabalho. Espero que isto não aconteça. Eu entendo que é uma prerrogativa do Presidente da República e faz muito bem sempre considerar que determinada pessoa, ou porque não está a corresponder, ou se calhar o perfil não se ajusta aos desafios, fazer lá a mudança, mas eu gostaria que isto fosse feito com um pouco mais de explicação aos cidadãos e, sobretudo, que isto não significasse a paragem, porque há muitos atores que têm envolvências com estes ministérios e a sensação que tenho, olha, tu começas a tratar de um dossiê com um dado ministro, depois de um tempo muda o ministro, o novo diz, olha, eu não sei de nada, aquilo pertence à gestão passada do ministério, ou seja, e é por isto que estas nomeações geram uma certa ansiedade para alguns, expectativas para outros, é simplesmente porque, quer queiramos, quer não, é importante aceitar que isto gera uma certa instabilidade dentro da forma de funcionar do Executivo. Sim, senhor. O país vai ganhar nos próximos 3 anos um centro político-administrativo que vai concentrar os órgãos do Executivo. No ato de lançamento público do projeto, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse que a intenção é eliminar a grande dispersão de ministérios e seus órgãos, bem como reduzir custos com o arrendamento pelo Estado de imóveis privados. O bairro dos Ministérios será implementado na Praia do Bispo e deverá ocupar uma área de construção de cerca de 1 milhão de metros quadrados. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, que presidiu o ato de lançamento público do projeto, disse que o mesmo visa conferir melhores condições de trabalho aos órgãos do Executivo e reduzir custos com arrendamento de imóveis. Os edifícios onde hoje funcionam os vários departamentos que constituem o Executivo angolano estão dispersos pela cidade capital. Muitos deles funcionam em espaços privados. O Estado despende avultados recursos financeiros pela utilização destes edifícios, muitas vezes não ajustados e não preparados para acomodar instituições e serviços públicos. Muitos desses imóveis estão degradados e sem regras de eficiência, ordenação e estão desprovidos das condições tecnológicas exigidas nos dias de hoje pela interconectividade dos serviços. Trata-se de uma situação que era preciso alterar. À semelhança de que já existe noutros países, foi assim concebido para Angola um centro político-administrativo para albergar condignamente o executivo do nosso país. Foi escolhida a Praia do Bispo para a localização deste futuro bairro dos Ministérios. O projeto contempla 28 edifícios ministeriais, edifício do Secretariado do Conselho de Ministros, 37 residências protocolares, centro de convenções, hotel protocolar com marina, campos da Justiça, Palácio da Cultura, Expo Luanda,
serviços de apoio institucional, áreas inteiramente dedicadas à iniciativa privada, estacionamento, entre outras. Para sua materialização, o Executivo optou o modelo de financiamento denominado BOT, uma experiência internacional que chega pela primeira vez no nosso país. É um projeto em BOT, portanto com investidor privado. Durante a fase de construção o Estado não vai desembolsar, é um investimento puramente direto do privado, não é? E só após a construção os ministérios, o Estado sairá dos edifícios que está a pagar a renda, passa a ocupar isso e o valor das rendas pagas hoje são transferidas para amortizar o investimento. E ao longo de 7 anos, que é o período que nós achamos ótimo para uma boa rentabilidade dos projetos, será amortizado e, portanto, remunerado os investidores pelo investimento feito. O ministro da Construção e Obras Públicas disse que o valor do projeto só será anunciado após a realização do concurso público a ser lançado em breve para se definir as empresas que deverão executar as suas diferentes fases num período de 3 anos. Então, Sérgio Calundungo, está aqui ouvida a matéria, foi ouvida a matéria e agora vamos aqui ao comentário. Num cenário como o que vivemos, é esta uma prioridade? Ou seja, o Executivo vem aqui com o argumento de que de facto precisa de diminuir custos e por isso também pode-se entender como de facto uma prioridade. Será assim? Eu acredito e sem dúvida, a sensação que eu tenho por aquilo e das pessoas com quem falei, esta é considerada uma medida impopular. E ela pode ser porque ou porque comunica-se mal ou porque é pertinente. E vou dizer 3 coisas em relação a isto. A primeira questão, o Executivo diz, olha, nós temos uma grande parte dos nossos, dos ministérios, dos vários departamentos funcionam em edifícios alugados. Eu creio que o mais assertivo seria dizer quanto atualmente gastamos e quanto vamos poupar se optarmos por esta solução. Isto não é dito e não sei porque é que não é dito, porque eu acredito que na obrigatoriedade de prestação de contas aos cidadãos seria muito bom que se dissesse, olha, com esta opção nós vamos poupar dinheiro neste sentido. Esta é a primeira questão. A segunda questão, muitos dos cidadãos, e é legítimo que assim veem, pensam que talvez neste momento esta não seja uma prioridade, porque as pessoas pensam que há outras dificuldades. Nós temos um país, estamos sob intervenção do Fundo Monetário Internacional, estamos a pedir dinheiro a uma série de países para poder viabilizar, temos uma dívida muito grande e custa a crer que uma das ações que estamos a tentar para atrair investidores é para criar edifícios para acomodar o funcionamento do governo. Não que isto não seja um problema, todos nós queremos, mas é preciso dar muito mais informação justamente para não deixar a sociedade com essa sensação de que estamos mais perante aqueles casos em que estamos a investir em elefantes brancos ou estamos numa situação em que as prioridades talvez não devam ser essas. Portanto, eu creio que aqui há 2 problemas. O primeiro, um problema de informação, de dizer quanto custa, quanto é que vamos poupar com esta medida, para depois podermos aferir se é relevante ou não. E segunda questão, eu acho que estamos num problema que é a discussão mesmo sobre, em função das prioridades. É esta a prioridade, é ali onde gostaríamos de custar. Por mais que se diga que isto vai ser investimento privado, nós sabemos que, tarde ou cedo, o Estado vai ter que assumir custos com isto. E é evidente que nós viemos de uma experiência, não só em Angola, mas internacionalmente, em que as parcerias público-privadas acabam a resultar numa situação em que o que se vê no final é uma privatização dos lucros, ou seja, as pessoas que ganham são poucos, e uma socialização dos gastos, ou seja, distribui-se as perdas por toda a sociedade, mas depois há um setor muito pequeno que acaba ganhando com esse tipo de operações. E, portanto, eu acho que deve haver um esforço para explicar o que é que está por detrás dessa operação. Milonga, esta situação de o Estado dizer que vai construir, ou pelo menos autorizar a construção deste bairro dos Ministérios para evitar mais gastos com o arrendamento de imóveis privados. Para si é uma situação prioritária ou também é da opinião que foi expressa aqui por Sérgio Calundungo, de que não há prioridade?
Bem, podemos olhar numa dualidade, mas eu gostava de começar por fazer referência à própria designação do projeto, que cria um certo mal-estar por parte dos cidadãos, bairro dos ministérios, há uma certa resistência e, portanto, o senso comum que questiona. Temos muitos problemas, estamos preocupados com a construção de bairro dos ministérios. Portanto, quando na verdade temos problemas prementes sobre questões que têm a ver com direitos fundamentais, educação, saúde, água, saneamento básico, investimento na própria economia real. Foi dito durante a apresentação do projeto que, de facto, o Estado não vai gastar, mas não é bem assim. O Estado vai gastar. Aliás, o Estado deve criar as infraestruturas. O Estado é quem vai criar as infraestruturas e para a criação das infraestruturas não falou gratuitamente. Logo, já é oneroso. O Sérgio disse muito bem, estou alinhado com o Sérgio, quando faz referência de que falta a comunicação. Nós temos que fazer contas, porque se o Estado diz que nessa altura tem estado a gastar com o arrendamento de imóveis para acomodar os mais diversos departamentos ministeriais, é preciso saber quanto é que o Estado gasta e quanto é que vamos poupar. Não havendo essa informação, obviamente que ficamos na especulação, porque estamos num momento em que já não é aquele período das vacas gordas, onde tínhamos um aforro financeiro. Hoje, digamos, e se permitir a analogia, a vaca emagreceu e há muita boca a querer mamar pela mesma teta e se calhar eventualmente não vai resistir. Portanto, a outra questão que eu gostava também de fazer referência tem que ver com a própria pressão à cidade de Luanda. Muito recentemente, o Sr. Presidente da República, na Huila, fez referência de que gostava que a província da Huila fosse, digamos, um centro da atração para a empregabilidade de muitos jovens e também para, digamos, o descongestionar de Luanda. Porque, para além das estruturas ministeriais, daí, tanto, irão erguer-se também outras estruturas para a própria empregabilidade. Ou seja, continuamos a criar a ideia de que Luanda é o Eldorado para a empregabilidade. E, ao mesmo tempo, queremos desafogar Luanda, estamos a fazer o contrário. Ou seja, um discurso, uma narrativa discursiva que anda em contramão àquilo que é a praxe. Por outra, olhar para a própria localização do bairro dos ministérios. Estamos a falar da Baixa de Luanda, da cidade de Luanda. Estamos aqui a falar de uma pressão ao mesmo ponto. Se olharmos aquilo que já é a pressão em termos do engarrafamento, em termos, digamos, e o Estado tem, isso não é o particular que vai fazer, em termos das telecomunicações, em termos da própria água, do saneamento básico. Estamos aqui a pressionar, a continuar-nos a funilar nos mesmos espaços quando temos 18 províncias. E eu, muito sinceramente, em outros fóruns já fiz esta referência. Eu não sei se não é a altura de pensarmos em também, e no próprio âmbito da atração de investimento em outros pontos do nosso país, se não é a altura, por exemplo, de pensar em colocar determinados ministérios fora de Luanda. Por exemplo, não faz algum sentido o Ministério, por exemplo, das Pescas estar na província do Namibe, onde faria, penso, algum sentido, onde nós temos, por exemplo, uma instituição de formação para esta área. Faria, por exemplo, algum sentido termos o Ministério da Agricultura numa província como do Ige ou de Malange, são centros de produção. O Ministério, por exemplo, do Ensino Superior no Ambo. Com esse descongestionar dos ministérios nas mais áreas geográficas do nosso país, estamos a levar o quê? Estamos a levar, digamos, funcionários públicos com uma certa capacidade económica e que têm capacidade de gasto, tanto de gasto e, consequentemente, irão dinamizar estas províncias. Portanto, eu penso que poderíamos olhar de forma diferente e não continuar a ter a Luanda como uma grande alternativa para a juventude. Sim, senhora. Vamos então mudar de tema. Em entrevista à TV Zimbo, na semana finda, o presidente da Casa CE disse que não tem nada contra a permanência dos deputados independentes na Assembleia Nacional. Para André Mendes de Carvalho, o mais importante é que os independentes que se desvincularam tanto da formação política como da bancada parlamentar já não falem em nome da coligação. Eu não vou contar a história outra vez de porquê que eles saíram ou não saíram, mas a grande verdade é que numa determinada fase eles suspenderam a sua participação no grupo parlamentar, porque estavam à espera de um acórdão do Tribunal Constitucional que estava a dirimir diferenças a nível da cúpula da Casa CE. Numa segunda fase,
voltaram outra vez a suspender a sua participação porque diziam que estavam à espera do recurso e, por fim, acabaram por sair escrevendo a Assembleia Nacional, que se desvinculavam, portanto, do grupo parlamentar. Mas os independentes falam em nome da Casa ou não? Eu sou independente. Sou independente e falo em nome da Casa porque estou na Casa. Agora, aqueles independentes que se desvincularam do grupo parlamentar e uns até se desvincularam da própria Casa, porque chamaram a imprensa e preferiram declarações públicas afastando-se da Casa, estão à sua sorte. Portanto, não podem falar em nome da Casa. Só fala em nome da Casa quem está mandatado para isso. Só fala em nome da Casa quem está dentro das estruturas da Casa. Agora, eles neste momento estão dentro do Parlamento, são deputados e falam por conta própria. Não podem falar em nome da Casa. Os que falam em nome da Casa são os deputados integrados no grupo parlamentar da Casa CE. Milonga Bernardo, é correto este posicionamento do presidente da Casa CE? Eu não gostava de tanto fazer uma perspectiva valorativa se é correta ou não é um pronunciamento, se é correto ou não o seu posicionamento. Gostava de, se calhar, olhar aqui essa embrulhada em que está mergulhada a Casa CE, infelizmente, e faço aqui referência, infelizmente, porque eu, enquanto angolano, eu gostava que todos os partidos políticos, e no caso a coligação Casa CE, tivesse, digamos, uma certa solidez, porque nós precisamos de forças políticas fortes para poderem, de algum modo, catapultar aquilo que tem a ver com o próprio interesse comum. Na verdade, Milonga, essa questão tem a ver com o encaixar da ideia de que um deputado que é eleito a reboque de uma formação política, não é? Pelos eleitores também desta mesma formação política e depois coloca-se em posição de, vamos lá, de estar impedido de falar em nome desta mesma formação que o ajudou a eleger para o Parlamento. É uma situação um tanto quanto difícil de perceber. E que se calhar iria precisar de uma certa jurisprudência para compreender, porque nós estamos a falar que a Casa CE, para já, tem um paradigma, digamos, sui generis, não é? É uma coligação, obviamente, vários partidos políticos e entre eles existiram também os deputados, ou melhor, os candidatos a deputados que não estavam filiados em nenhum dos partidos políticos. Teve, digamos, em 2008, que surge pela primeira vez no nosso cenário político, teve uma proeza de conseguir 8 parlamentares e no mandato a seguir teve pela primeira vez, é importante fazer essa referência, que pela primeira vez no nosso cenário político, um partido, no caso uma coligação, consegue uma extensão de 100%, evoluiu de 8 deputados para 16 deputados e depois veio o desmoronar da Casa CE, esta embrulhada toda a que está envolvida. Portanto, fazer aqui referência. Este conceito de independente, Milonga Bernardo. Independente por não estar filiado em nenhum dos partidos que congrega a Casa CE. Mas quando é eleito em nome da coligação Casa CE, já que se trata de uma coligação eleitoral. Exatamente. Os deputados só estão aí porque, digamos, estão a reboque, aqui com as devidas aspas, da coligação. Porque se não estiver, aliás, o nosso provavelmente muitos deles se calhar não teriam sido eleitos, aliás, se não tivessem a forma de eleição, a forma de eleição dos nossos deputados só devem ser ou por um partido ou por uma coligação. Nós não temos como um cidadão de per si, de forma independente, não está ligado a uma força política, ser eleito a deputado. Agora, a questão que se coloca é, devem estes deputados, e por sinal 8 dos 16... depois de eleitos no Parlamento podem falar, digamos assim, em nome dos seus eleitores, sem a menção da coligação mas é um pouco estranho, porque eles estão no Parlamento, na bancada da Casa CE. Como é que não vão falar em nome da Casa? Eu tenho aqui alguma dificuldade em perceber isso. Mas eles, embora estejam ali naquela bancada, segundo o que se foi veiculando, é que já não fazem parte, na verdade, da bancada parlamentar da Casa CE. Eu tenho alguma dificuldade, li um pouco o regimento da Assembleia Nacional e não consegui encontrar alguma explicação, digamos, legal. Portanto, a nossa Constituição também não faz referência à situação do género. Por isso é que eu comecei a minha abordagem fazendo referência que, eventualmente,
vamos precisar de jurisprudência para poder compreender as situações do género. O que se diz é que escreveram para a presidência, não é, da Assembleia Nacional a solicitar essa desvinculação da bancada parlamentar. Mas agora aqui uma questão que é terá sido fundamental, permita-me, Sérgio, há uma questão que é fundamental. Portanto, a própria coligação Casa-CE não tem como, por exemplo, suspendê-los ou retirá-los da Assembleia Nacional enquanto eles, por exemplo, a perda de mandato, a própria Constituição estabelece os requisitos. Por exemplo, se filiarem-se num outro partido político, aí automaticamente perdem o mandato. Enquanto eles não estiverem filiados num outro partido político, falando ou não em nome da Casa-CE, eles vão continuar a ser deputados. E se são deputados, foram eleitos pelos cidadãos pela coligação Casa-CE. De facto, vamos também permitir que Sérgio Calundungo dê a sua opinião em relação a isso? Eu creio que vamos. Eu sou daquelas pessoas que não tenho o hábito de me barricar no edifício jurídico angolano, que às vezes até tem labirintos que a própria razão desconhece. Agora, eu sinto que é lógico. Eu não, confesso que não tenho as dificuldades que tu tens, Bernardo. São deputados que vieram a público e disseram não nos revemos na Casa CE, tal como ela está hoje. Assumimos uma postura de que rompemos com a sua atual direção e sempre que falamos, vamos falar em moto próprio. Então é normal que, e o que eu, pelo menos do que ouvi dessa entrevista, é que o presidente atual da Casa CE está a dizer sim, eles podem permanecer no Parlamento, mas não faz nenhum sentido, até porque foram eles que vieram publicamente falarem em nome da Casa CE. É lamentável o momento que a Casa CE está a ver, claramente. Pois é, esta questão, e justamente que eu iria colocar que tem a ver com uma formação política que, como aqui dissemos, leva a reboque esses deputados e são eleitos para o Parlamento e que depois ao se desvincularem, fragilizam esta formação. Exatamente. Agora, isto aqui, se calhar, é uma responsabilidade que vai ser posta do lado dos eleitores. Nós temos que começar a apoiar em projetos que são sólidos, porque claramente aqueles eleitores que votaram na Casa CE, qual era a sua expectativa? Mesmo que eles não chegassem a ser governo, seria uma força, um bloco coeso, unido dentro do Parlamento, e eles não estão, neste caso, estão a defraudar os eleitores. Para mim, a lógica não vai se vamos analisar se a lei lhes permite. Não, eles próprios vieram a público e disseram nós não nos revemos neste projeto político tal como ele está, queremos continuar a exercer o nosso mandato, porque nos foi conferido pelos cidadãos, não pela liderança do nosso partido, segundo ele, e, portanto, nessa condição, queremos tomar uma série de decisões e muitas delas poderão ser ou posicionamentos diferentes do... por mim, acho que uma questão de lógica está perfeito. Agora, compete a nós, como cidadãos, no futuro, tentar ver se apostamos em propostas políticas que vão concorrer e que sejam sólidas para não vermos defraudados os nossos intentos de ter representantes ou blocos que nos representam de forma solidamente lá no Parlamento. Então eu dizia que, embora a comparação possa não ser tão feliz assim, mas poderíamos colocar também a situação daqueles que de moto próprio decidam não mais pertencer a uma formação política, mas passar para outra, eventualmente. Eu creio que ali é claramente diferente. E eu até acho que isto pode ser visto de duas perspectivas. A primeira é a grande perspectiva de muitos deputados que, ou seja, publicamente, quando vão votar e tal, assumem-se alinhados ao seu partido, mesmo quando, por consciência, acham que não deviam votar naquele sentido e depois, no meio íntimo ou mais restrito, dizem, não, eu não estava de acordo. Não, olha, esta é uma oportunidade, ou seja, você pode ter posições próprias, mesmo pertencendo a uma bancada parlamentar, e se tiver retaliação, dizer, não, eu permaneço aqui porque eu fui eleito pelo cidadão, mas a minha consciência não me permite votar com o meu partido uma série de coisas. Isto é perfeitamente possível e eu acho ainda bem que isto é possível e gostaria eu mesmo que não fizesse lá uma volta disto. Seria bom, seria muito interessante. É importante. Seria muito interessante. E até porque podemos responsabilizar pessoalmente uma série de deputados e eu vejo quando se vão votar o Orçamento Geral do Estado, uma série de coisas que o fazem por fidelidade partidária e nunca por consciência. Por consciência ou por fidelidade às pessoas que os elegeram. E eu acho que isto é perfeito. É magnífico, não acho isto um problema. Sérgio, mas o nosso paradigma... de uma escola política de cerrar fileira em torno de um bloco ou em torno de um líder, e eu acho que era o ideal, o que o Sérgio está a dizer, mas infelizmente o nosso paradigma, a forma como os deputados são encaixados... É o real, neste momento, e não é a primeira vez aconteceu, não sei se recorda, do deputado Jorge Valentim, a seu tempo que se demarcou.
do seu partido, UNITA, continuou presente no Parlamento e a alegação foi esta. Não, ele foi eleito com voto da população. Se o seu partido, até que ele não se filie a outro partido, ele tem o direito de permanecer na Assembleia e exercer o seu mandato até o fim. Nós, infelizmente, grande parte daquilo que são os posicionamentos dos nossos parlamentares não parece que seja mais pela sua consciência, mas sim pelo aquilo que é a própria fidelidade ao partido. E não há aqui esse compromisso com a população, claramente, infelizmente. E quanto à questão que colocou, David, se eventualmente um deputado eleito por um determinado partido filiar-se a outro, claramente aqui não há mais conversa, ele perde o mandato. Isso nos termos do artigo 152, e olho para o Sérgio, mas há aqui uma comparação que eu insisto, mas isso é automatizado. Gostaria mesmo que prestasse um pouco de atenção a esta comparação que eu faço com um país africano, irmão inclusivamente, que é a Guiné, onde de facto esta cisão de deputados de um partido e se tornando simplesmente donos da sua própria palavra, acabam também por criar, digamos assim, uma espécie de task force dentro do próprio que cria Parlamento. constrangimentos sérios. Imagina uma bancada com o tamanho que tem a bancada do MPLA. Se houvesse uma cisão desse tamanho, cria problemas sérios até no funcionamento do próprio Estado. Mas é o que eu digo, é que a democracia, não sendo o sistema mais perfeito, tem as suas imperfeições e permite-se a este tipo de jogos. Nós, como cidadãos, temos que ser responsáveis na altura de quando vamos escolher as propostas políticas e por aí fora, e até isto nos dá mais razão para sermos mais exigentes com as propostas políticas que se nos apresentam. Na última legislatura tivemos o exemplo, no final da legislatura, do deputado Fernando Heitor, na altura na bancada da UNITA, e criou certamente um certo celeuma, um mal-estar, porque os nossos partidos políticos ainda chamam muito a colação à figura da disciplina partidária. Exatamente, e eu acredito que isto é um bom exemplo de que provavelmente está lançado aqui o debate e o desafio aos partidos políticos, que também devem sempre chamar a atenção, apelar à disciplina partidária, mas pensar que aquelas pessoas têm liberdade de consciência e liberdade de movimento e posicionamento. Muito bem, então estamos conversados em relação a isso. Mais adiante, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, esclareceu esta semana quais foram os procedimentos utilizados para que a menina que tinha sido contaminada por falha procedimental numa transfusão sanguínea estivesse agora livre do HIV. Sílvia Lutucuta afirmou para já que não houve replicação viral na criança e que testes feitos em Angola e na África do Sul confirmaram isso mesmo. No dia 19 de outubro de 2018, Angola e o mundo tiveram conhecimento da pequena que estava internada no Hospital Maria Pia, com dores de dente e com anemia severa. Na ocasião, foi feita a ela uma transfusão de sangue sem o devido cumprimento dos procedimentos estabelecidos para a garantia de uma transfusão segura. Soubemos no dia 19 de que a criança tinha sido transfundida com sangue que tinha, portanto, vírus do VIH, ou os anticorpos do vírus do VIH, e que tinham sido feita a transfusão por indicação, de acordo com o seu quadro clínico, e que, entretanto, tomou-se conhecimento 24 horas logo antes das 24 horas depois desta exposição. A seguir, o Ministério da Saúde e os seus parceiros começaram a acompanhar o tratamento antirretroviral da criança. Foram monitorando os resultados. É importante aqui dizer que quando é feita uma transfusão de alguém que tem o vírus do HIV, portanto, na transfusão, hão de passar os anticorpos que a pessoa tem e, neste caso, o que passou para a criança foram os anticorpos do dador e que, entretanto, com o tratamento que foi feito, foi possível evitar que, no caso de haver vírus também circulantes, que eles não entrassem nas células para começarem a sua replicação. E foi o que aconteceu, felizmente, com esta criança. Esteve exposta, como se fez a medicação atempada, não houve replicação viral,
mensalmente fomos vendo os resultados e o teste sorológico, portanto a quantidade de anticorpos foi decrescendo gradualmente até ao sexto, sétimo mês já se tornar indetetável. Não havia contaminação, porque outro exame que se faz é o dizimento da carga viral e em nenhum momento esta criança teve carga viral detetável. E a carga viral detetável surge quando há replicação viral. Depois dos resultados feitos em Angola já terem dado negativos, recorreram também ao exterior do país para uma segunda opinião e os resultados foram os mesmos. Tomamos depois, já agora e muito recentemente, há cerca de um mês, foi feito o teste final, comprovado já algumas vezes, cá em Angola, que foi negativo. Apesar de tudo, e para dar toda a segurança à família, a doente voltou à África do Sul para ser testada na África do Sul. O resultado foi negativo e eu queríamos dar a conhecer a nossa população. A Ministra da Saúde garante que a família teve e vai continuar a ter o acompanhamento do órgão que dirige. Sérgio Calundongo, em relação a essa questão, fica então todo esclarecido ou haverá ainda uma ou outra zona cinzenta, digamos assim, nos esclarecimentos em relação a este caso que, enfim, já ficou também claro, diz o Ministério da Saúde, que não é inédito, mas que agora também acontece, felizmente, para esta menina aqui em Angola. Bem, Diogo, antes de responder isso, é dizer que deve significar isto um alívio muito grande para esta família e ainda bem que assim tenha ocorrido. Mas não, de maneira nenhuma, podemos dizer que isto foi esclarecido, porque o grande problema é o problema de partida. Como é possível, em Angola, que a gente vai ao hospital à procura da cura de uma doença e sai de lá contaminado? Eu acho que o que devia se esclarecer, isto é de interesse público, sobretudo, é saber como é que foi este procedimento, quais foram as medidas tomadas e como vamos assegurar que isto não aconteça nem em Luanda, nem em nenhum dos hospitais nas 18 províncias de Angola. Porque se por um lado, e aqui assinalar positivamente a forma como as autoridades reagiram, acompanharam o caso, veio a ministra agora prestar declarações e explicar que, olha, o segmento foi este, felizmente o resultado é este aqui, a criança não está contaminada, mas nós gostaríamos que, a par disso, se levantasse um outro debate, que é o debate da segurança nas transfusões de sangue em todo o país. E esta é uma questão que não ficou. Eu confesso que perdemos aqui uma grande oportunidade de explicar ao país como é que isto foi possível, porque para muitos gostaríamos que esse fosse um caso isolado, e se não for, quantas transfusões se passam nesse país e qual é a garantia que temos de que há segurança? Porque isto abalou a confiança do utente num sistema de saúde que é público. E é esta a discussão. E isto não ficou muito claro do meu ponto de vista. Milonga. Pois depois dessa abordagem do Sérgio, quase mais nada por dizer, não é? Porque toca naquilo que de facto são as questões mais profundas desta triste situação que felizmente até aqui as informações acabam por nos alegrar por saber que os procedimentos subsequentes foram superiores para poder evitar a contaminação da menina. Mas é importante que de facto o Executivo faça alguma coisa no sentido de se poder então transmitir esta segurança aos utentes dos nossos hospitais. Portanto, porque até onde eu sei, para se efetuar uma transfusão de sangue ou para alguém na condição de dador, é efetuado um conjunto de exames para se aferir antes mesmo a própria condição de saúde do dador. Portanto, este sangue onde é que esteve no banco de dados, como é que ficou aí durante algum tempo, portanto, aquele período, foi apenas... São questões que nós colocamos. Esta menina terá sido a única que foi transfundida com sangue daquele género, enfim... Quem foram as pessoas que participaram de todo este processo, desde, digamos, a recolha, enfim, nos procedimentos, onde é que se falhou e o mais importante, o que é que já se fez até aqui para não voltarmos a ter casos do mesmo género. É importante que, de facto, haja aqui uma informação mais plausível para transmitir essa segurança aos utentes
naquilo que tem a ver com os nossos serviços de saúde, que são serviços fundamentais para a própria qualidade de vida e dignificação dos cidadãos. Muito bem, então vamos mais uma vez virar de página. Está suspensa a greve na Rádio Nacional de Angola, que estava marcada para amanhã, dia 29 de julho. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que não se chegou a acordo quanto ao reenquadramento dos jornalistas supostamente na situação de incompatibilidade, por isso vai apoiar os mesmos a intentar uma ação judicial contra a Rádio Nacional de Angola. Rostos tristes e um olhar atento ao futuro. Os trabalhadores da Rádio Nacional de Angola marcaram presença na Assembleia com balões pretos na mão, em sinal de protesto contra o Conselho de Administração da RNA. Muitos dizem que perderam a confiança. Depois de muitas horas de negociação, que contou com a mediação do MAPTES, a greve foi suspensa. A greve foi suspensa até ao pagamento do salário de agosto, como forma de garantia de cada haver provavelmente cumprimento do salário, embora, como digo, nós sentimos da outra parte também boa vontade e temos uma entidade que é uma MAPTES a acompanhar o processo. E vamos fazer também parte deste processo, esperamos nós que no final de agosto, portanto, a greve possa ser levantada, uma vez que aquilo que é a exigência da correção do processo estará cumprido. E o Conselho de Administração quer recuperar a confiança dos trabalhadores. Por isso, dá garantias de que serão corrigidos os erros do enquadramento dos profissionais da rádio pública. Da parte do Conselho de Administração e em conjunto com os representantes do sindicato que vão fazer parte da comissão que vai trabalhar na reavaliação do enquadramento, tudo garante que, dentro do prazo acordado, possamos então corrigir e pôr em prática o novo enquadramento de acordo com os critérios que foram definidos. Então, penso que a boa-fé das partes, a confiança mútua está patente e deste modo vamos caminhar, ressaltando aqui que só com diálogo, sentando à mesma mesa, podemos ultrapassar os nossos diferentes. Quanto aos jornalistas, supostamente na situação de incompatibilidade, Teixeira Cândido diz que não houve acordo. Essa questão, o sindicato não chegou a acordo com o Conselho de Administração e cada uma das partes, no caso o Conselho de Administração e o sindicato, iriam fazer diligências para saber quem na realidade estava certo. Nós entendemos que o Conselho de Administração não tem razão e em virtude disso fizemos diligências, escrevemos para uma MAPTES a pedir um parecer em torno dessa situação. Ao mesmo tempo estamos a incentivar os colegas para que possam intentar ações para ver reposto o seu direito. Por quê? Porque nos termos da lei o sindicato não tem legitimidade ativa para propor a ação. Temos sim de apoiar os colegas, estamos a facilitar o contato com os advogados, estaremos depois disponíveis, inclusive para ir, para nos apresentarmos, por exemplo, para a sala de família, para a sala de trabalho, para acrescentar esta ou aquela informação, porque a lei no trabalho, processual do trabalho nos confere essa faculdade. Portanto, o que nós estamos a fazer é assistir aos colegas para que possam, então, a intentar ações a ver se revêem os seus direitos. Os trabalhadores votaram para que o salário seja regularizado no mês de agosto. Caso não acontecer, haverá mesmo o desligar dos botões. Ora bem, Milonga, e mais uma vez então está aqui esta polémica em relação à Rádio Nacional, mas se calhar é extensiva a todos os órgãos públicos de comunicação social. Ora, a pergunta que se coloca agora aqui é, enfim, ajude-nos a encontrar o norte para a solução de problemas como estes porque está a passar a Rádio Nacional. Eu gostava de me ater ao último ponto do último comunicado feito pelo Ministério da Comunicação Social, que faz referência de que a Rádio Nacional de Angola é somente o órgão de comunicação social público mais importante. Foi o próprio Ministério da Comunicação Social quem fez referência a isto. Estamos a falar do órgão público único que cobre
todo o país. Isto diz alguma coisa. Entretanto, essa importância que é formalmente atribuída ao órgão Rádio Nacional de Angola não faz sentir naquilo que tem que ver com a própria qualidade de vida, com aquilo que tem que ver com a dignificação dos profissionais da Rádio Nacional de Angola, que infelizmente têm uma vida, regra geral, indigesta, inaceitável. Portanto, mas gostávamos aqui de chamar a atenção e acolher com bom grado o primado da própria comunicação que ficou estabelecido entre os trabalhadores e a própria entidade empregadora, prevalecer o diálogo e essa abertura por parte das estruturas do governo, no sentido de procurar então encontrar os denominadores comuns para se poder atribuir maior dignidade aos profissionais da Rádio Nacional de Angola, por forma a que possam então continuar a desempenhar com brilho, enfim, aquilo que tem que ver com a própria atividade. Portanto, a própria suspensão da greve, do meu ponto de vista, é também um ato de patriotismo, é também um ato de dar-se mais uma oportunidade ao Conselho da Administração da Rádio Nacional de Angola, por forma a se melhorar, a se atribuir a tal dignidade que há muito é almejada, porque não faz sentido que entre os vários órgãos de comunicação social públicos, os trabalhadores da Rádio Nacional de Angola são aqueles que, infelizmente, têm menos dignidade. Sérgio Calumbo. Bem, eu aqui queria destacar a ideia que prevaleceu o diálogo, ou seja, as pessoas sentaram-se à mesa e tentaram negociar. Eu acredito que o sindicato teve aqui uma posição forte que foi, ok, nós vamos suspender, vamos fazer aqui uma cedência, mas reiteramos a ideia de que gostaríamos de ver os nossos pontos satisfeitos e dão uma oportunidade, um horizonte temporal, creio que foi estabelecido em agosto, para que a outra parte, que é a entidade patronal, venha a resolver os assuntos. Também aqui a postura da entidade patronal. Eu acho que nós viemos de tempos em que as greves eram encaradas com muita virulência, ou seja, pelas entidades patronais. Eu acredito que o comportamento era completamente diferente, e aqui destacar a postura, a abertura para diálogo e, sobretudo, esta comunicação no sentido que a entidade patronal diz, olha, vamos fazer de tudo para satisfazer e reconhecemos que, se calhar, não tivemos bem em relação a alguns aspectos. Portanto, eu acredito que é isto que temos que encorajar, porque, definitivamente, que ninguém seja ingênuo, tal como está a evoluir a situação económica e social do país, vamos provavelmente nos próximos anos continuar a assistir uma série de movimentos reivindicativos. Foi agora na rádio, vamos ver seguramente em outros sítios, por dois fatores. Se por um lado, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, a situação tem havido algumas melhorias, as pessoas podem manifestar, podem fazer greve, do ponto de vista económico e social a situação degrada-se e isto e objetivamente vamos ter situações como esta. E aí a capacidade de diálogo e discussão vai ser muito importante. Sérgio, o seu minuto. Bem, o meu minuto vai para algo que gostaríamos que fosse uma oportunidade, quer para os atores da sociedade civil, mas por toda a sociedade, né? Ou seja, o Estado durante algum tempo vem falando da possibilidade de haver os orçamentos participativos a nível dos vários municípios e, portanto, é importante que, como cidadãos, saibamos exigir e queiramos participar já neste processo, porque neste momento estamos no processo de elaboração do orçamento do próximo ano. Por outro lado, o apelo também é feito a quem de direito, ou seja, às unidades que são responsáveis por elaborar os orçamentos. Por favor, deem a oportunidade dos cidadãos participarem nesta escolha de prioridades que depois vai configurar o próximo Orçamento Geral do Estado. Muito obrigado. O minuto de Milonga Barroso. O meu minuto, eu faço aqui, digamos, um apelo às entidades sanitárias. Preocupou-me. Pela primeira vez eu entrei para uma morgue, pelo passamento físico de alguém muito próximo, mas entrei intencionalmente porque de tanto ouvir eu queria constatar. O que me preocupou, não só o número de óbitos, eu estive durante 2 horas, contabilizei quase 30 corpos a sair. Mas o que mais me preocupou, para além do número de óbitos, tem que ver com a forma que os familiares intervêm no processo do cuidado do corpo, até vesti-lo, enfim, desde o banho, enfim. Portanto, estamos aqui a falar de situações que podem depois configurarem-se em levarem-se enfermidades para as famílias, até porque, como sabemos, a partir do momento que a pessoa morre, começa o processo de decomposição e muitas vezes as pessoas morrem por doenças infecto-contagiosas. Seria bom que as próprias, portanto, autoridades sanitárias fossem quem cuidassem deste processo.
Muito obrigado então aos meus convidados de hoje, Milonga Bernardo e Sérgio Calundungo. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então é aqui que termina esta Revista Zimpo.